Paulo, um jovem brasileiro de 25 anos, esperava ansioso pelo momento de embarcar em direção a Portland, Oregon. Sua primeira viagem em um trem americano. Minutos depois, o apito foi dado e o condutor acenou a bandeirinha convidando a todos que embarcassem. Paulo pegou sua mochila e subiu ao último carro. Depois de escolher uma poltrona afastada dos outros poucos passageiros, colocou sua mochila no chão e sentou. À sua frente, letreiros apontavam para a lanchonete e banheiros. Paulo estava encantado com a beleza e conforto do vagão. Tudo parecia propiciar uma viagem tranquila e confortável. 30 minutos depois, a viagem deu início. Paulo, estirado na poltrona reclinável, observava a linda cidade de São Francisco ficar para trás. Bloco após bloco, bairro após bairro. E pouco a pouco, a paisagem foi mudando, dando lugar à escuridão da noite. Ao agasalhar-se na poltrona para dormir, afinal a viagem ainda duraria umas 8 horas, Paulo foi surpreendido por um idoso que, pedindo licença, sentou-se na poltrona ao lado dele. E após sentar-se, sem dizer uma palavra, ficou a olhar para Paulo com um jeito estranho e sinistro. Desconcertado, Paulo perguntou se tinha alguma coisa errada e, para sua surpresa, ele disse que sim. Que aquele vagão havia sido reservado exclusivamente para eles e que ninguém mais era permitido viajar ali. Paulo levantou a poltrona e, olhando para os outros passageiros na parte traseira do vagão, notou que todos pareciam concordar com o idoso. O mesmo olhar estranho e sinistro. E, pedindo desculpas, Paulo pegou sua mochila e dirigiu-se à porta que conectava com o outro carro. Mas não foi possível sair, pois a porta se encontrava trancada. Ali diante da porta, Paulo permaneceu por alguns minutos pensando no que fazer. Como sair era impossível, o jeito era tentar fazer com que aqueles estranhos e sinistros passageiros aceitassem sua companhia. Ao retornar à sua poltrona, Paulo tentou explicar que não era possível sair, porém o mesmo idoso de antes, com uma voz ainda mais sinistra e agora autoritária, repetiu a mesma frase. Você tem que sair. Esse vagão é reservado somente para nós. Paulo, tentando manter a calma e a paz, repetiu uma vez mais que sair era impossível e que, por favor, eles entendessem a situação. Mas nenhum deles respondeu. Apenas permaneceram olhando para Paulo de uma maneira ainda mais estranha. Paulo virou as costas para eles e deitou. Umas 2 horas depois, todas as luzes do vagão se apagaram e o tormento começou. A cada segundo, uma e outra coisa era tirada sobre Paulo. Sapatos, bolsas, tudo que estava ao alcance dos outros passageiros era jogado. Paulo nada podia fazer, além de proteger-se e pedir que parassem com aquilo. Mas eles não pararam. Sua coberta era puxada, a poltrona sacudida, ao mesmo tempo que todos davam gargalhadas ensurdecedoras. Que pavor! Paulo, assustado e apavorado, e com a cabeça enfiada no assento, pedia a Deus que aquele trem chegasse a Portland o mais rápido possível. Enquanto isso, as provocações continuaram, cada vez mais fortes. E horas depois de tormento e abuso,
o dia começou a clarear. A viagem, graças a Deus, chegava ao fim. E lentamente, Paulo foi se ajeitando na poltrona, buscando pelos agressores. Olhou para um lado e outro do vagão, mas não viu ninguém. Todas as poltronas se encontravam vazias. Todos os passageiros haviam desaparecidos. Paulo não podia acreditar. Teriam eles saído em algum lugar? E pouco a pouco, o trem foi parando. Quando o trem parou por completo, Paulo agarrou sua mochila e correu para a porta. Mas a maldita porta continuava trancada. Correu para a outra de atrás, por onde havia entrado, mas também estava trancada. Desesperado, Paulo começou a bater e gritar por socorro. E batia. E gritava. Mas ninguém parecia ouvi-lo. Meia hora depois, ele ouviu vozes do outro lado da porta. Paulo bateu e gritou ainda mais forte. E finalmente, a porta foi aberta. Do lado de fora, vários condutores se encontravam com olhares de susto e surpresa. Mas pareciam ver uma assombração. Até que um deles perguntou a Paulo o que fazia naquele vagão. Paulo, retirando o ticket do bolso, respondeu que havia embarcado em São Francisco. E como entrou nesse vagão, senhor? Perguntaram os condutores ao mesmo tempo. Por esta porta, senhor, respondeu Paulo. Meu amigo, isto é impossível. As portas foram trancadas muito antes da partida. E eu sou o único possuidor de uma chave, disse um dos condutores. Esse vagão, meu jovem, é destinado unicamente ao transporte de carga. Mais especificamente, de caixões de defuntos. Acrescentou. Paulo, não entendendo ou acreditando no que acabava de ouvir, virou-se ao interior do vagão para deparar com algo simplesmente inexplicável. Todas as confortáveis poltronas haviam desaparecido. Todo luxo havia dado lugar ao rústico de um simples vagão de carga. E no meio dele, em uma linha de 3, se encontravam 9 horripilantes caixões. O mesmo número dos passageiros atormentadores. Um motorista experiente com quase 15 anos de profissão acenou para um amigo do lado de fora da janela do ônibus e, passando a marcha ré, deu início a mais uma viagem. Poucos minutos depois, o leito entrava na BR com destino a uma outra cidade no norte do estado. Uma longa viagem com apenas uma parada prevista. Todos os passageiros, 18 no total, procuravam se ajeitar da melhor maneira possível nas confortáveis poltronas. Enquanto alguns já se agasalhavam para dormir, outros conversavam contando histórias, causos ou vantagens. Após entrarem na BR, Marciano, o motorista auxiliar, saiu de poltrona a poltrona, checando os tickets e contando os passageiros. E ao terminar e retornar ao lado do motorista, Marciano perguntou quantos passageiros levavam. 18, respondeu o motorista. Pois tem um passageiro a mais, chefe. Eu contei 19. Somente 18 foram registrados e embarcados. Conta de novo, disse o motorista. E ele contou. Chefe, tem 19 passageiros. Não é possível,
Tem alguém viajando de graça ou sem registro. Mas todos possuem um ticket, chefe. E prometendo checar ele mesmo quando chegasse à única parada, o motorista deu o assunto por encerrado. E a viagem continuou. Quilômetros depois, todos os passageiros pareciam confortáveis e a maioria dormia. Com exceção de uma senhora que, se aproximando de Marciano, reclamou de um velhinho que sentava ao seu lado nos fundos do ônibus. Segundo ela, ele ria, conversava saliências e lhe cutucava. Um idoso sapeca que não lhe deixava dormir. E Marciano, acompanhado da senhora, foi conversar com o idoso saliente. Mas ele não parecia um perturbador, pois dormia e roncava. E a senhora se acalmou e a viagem continuou. Meia hora depois, a mesma senhora voltou a reclamar do idoso. E depois de ouvir de Marciano o que a senhora reclamava, o idoso olhou estranhamente para ele, como se não entendesse patavina do que estava falando. E virou-se para a janela, embrulhando a cabeça, sem nada dizer. E tudo se acalmou mais uma vez, e a viagem seguiu. Ao chegarem na única parada, nenhum passageiro desceu. Todos continuaram deitados e dormindo. E outra vez, os passageiros foram contados. Agora pelo motorista, que ao terminar, virou para Marciano e disse que somente haviam 18. Que estranho, murmurou Marciano. Eu contei 2 vezes e haviam 19, chefe. 15 minutos depois, o leito se encontrava de volta na BR. Próxima parada, o ponto final da viagem. Por volta das 3:30 da madrugada, Marciano foi espantado com aquela mesma senhora ao seu lado, chorando e reclamando mais uma vez do idoso. E nervoso com aquela situação, Marciano se dirigiu à poltrona dele, reclamando e ameaçando de dar parte à polícia assim que chegasse na cidade. E da mesma maneira de antes, o idoso nada contestou. Apenas olhava para Marciano com a mesma expressão assustada e confusa. Enquanto isso, a senhora se agasalhou uma vez mais na poltrona, chorando e prometendo meter um processo contra a transportadora naquele mesmo dia. E tudo pareceu acalmar-se. O velho sapeca pareceu acreditar na ameaça de Marciano e parou de atentar à pobre senhora. E a viagem continuou sem mais problemas. Graças a Deus. Às 9 horas da manhã, a viagem chegou ao final. Ao pararem na rodoviária da cidade, os passageiros desceram ao encontro de amigos e familiares. O idoso saliente, com uma maleta na mão, se dirigiu aos braços de uma senhora de mais ou menos da mesma idade. E depois de abraços e beijos, os dois viraram para o ônibus e, apontando para Marciano, que se encontrava ao lado da porta, faziam gestos e sinais em uma língua conhecida por todos como a língua de sinais. A linguagem do surdo e mudo. Marciano, envergonhado e confuso, não podia acreditar. Com razão, o idoso parecia não entender o que ele falava. Que senhora mentirosa, pensou ele. E o casal se retirou. Minutos depois, enquanto esperava pelo motorista em frente a uma banca de revistas, Marciano viu algo que lhe deixou intrigado para sempre. Em um pequeno quadro no jornal local à sua frente, havia uma fotografia de alguém que ele acabava de conhecer.
A fotografia daquela mesma senhora que reclamava dos abusos do idoso, sapeca e saliente. Mas o mais intrigante e assustador era o que estava escrito ao lado da foto dela. A mais velha beata da cidade retorna hoje à tarde para ser enterrada em sua cidade natal. Te cuida e muito obrigado.